Fala galera, seja mais uma vez bem-vindo ao canal Cultura Reformada, sou o pastor Ademir de volta para mais um vídeo bem curioso para você que tem a ver com essa questão mais uma vez da crítica textual, tá? Dessa vez, na verdade, vocês vão assistir aí um trecho da conferência Charles Spurgeon, na verdade, né? Já tem um tempinho essa conferência, quando o Dr. Daniel Wallace veio justamente para falar sobre crítica textual, sobre os manuscritos do Novo Testamento. E nessa ocasião, o pastor Abraham de Graaf, que é meu professor de grego, esteve também participando da conferência e fez algumas perguntas ao Daniel Wallace. E aí fica disponível aqui pra você, dá uma olhadinha se você foi convencido com as respostas, se foi satisfatória. Pra mim não foi muito satisfatório não. Mas deixa aí suas opiniões, suas conclusões, tá certo? Muito obrigado por estar acompanhando esse vídeo. Se não é inscrito, já aproveita e se inscreve no canal, marca o sininho das notificações, beleza? E compartilha com todo mundo que você conhece o nosso canal Cultura Reformada. Beleza? Sem mais enrolação então, bora pro vídeo, roda a vinheta. O professor lá de Recife, do João Calvino. Aluno. Tá. Yes. São questões sobre a questão do final de Marcos. Primeiro sobre a coluna em branco no Vaticano, no Códice Vaticano. He's talking about the in the manuscript that you showed last night in Mark, the blank column, and then the end. That's what he's talking about. Eu queria saber se no final de João há uma coluna em branco também, no último capítulo. I would like to know about the end of John, if there's also a blank column, because in the last chapter, no último capítulo, isso. In the last chapter. Se há essa última coluna, If there is this last column in the end of John, porque o escriba decidiu inserir uma coluna em branco em Marcos, why a scribe decided to let this blank column in Mark? supostamente porque copiou dos manuscritos ocidentais. Supposedly that he was copying from the ocidental. Você falou? From que the ele West. citou na Yeah, palestra. you know what he's talking about. Na última palestra. Por que então ele não copiou a ordem dos manuscritos ocidentais, mas copiou a última coluna? E se tem essa última coluna em João, ele inseriu essa coluna que não teria no ocidental. Deixa eu tentar entender. Refaça a pergunta aqui. Vou falar ela toda em português. Falar ela toda uma vez. Fala novamente aí. Tenta fazer uma síntese. Ele disse na palestra passada que o final a coluna em branco mostrava o encerramento de um gênero. Exato. E alguns manuscritos faziam isso porque tinham relação com o ocidental. Isso, na ordem ocidental do cânon. Exato. Se João tem essa coluna, Do you know if there is the same blank column in the Gospel of John? porque o escriba copiou a coluna em branco em Marcos, mas colocou em outra ordem e ainda inseriu uma coluna em branco em João, que era para marcar, no caso, efetivamente, naquele ordem de cano, a mudança de gênero. Ou seja, deixa eu ver se agora se eu não entender, eu vou ter dificuldade de passar para ele. Deixa eu ver. Então, Marcos tem a coluna em branco. No mesmo manuscrito, João também tem a coluna em branco? Isso, a pergunta é essa. Ok, pronto. E a razão é, se Marcos é porque ele encerra um gênero, então que gênero João encerraria? Seria mais ou menos isso? Por que João foi deixado aquele espaço em branco? Tem alguma razão? Exato. Seria isso? A razão pelo qual ele disse que tem a coluna em branco em Marcos é por causa do fim do gênero entrando em outro. Exato. Não é o caso do Código Vaticano, mas por causa dos seus ancestrais. O professor, ele sabe a pergunta? Você quer fazer em inglês? I'm going to try to make the question in English to see. It's also not my mother language. No, you can do a good job. I've heard you talking. I think what you want to say is in the Codex Vaticanum, so there is a white column after Mark. A blank column. Yes. The white column. And that was because there is a link with the Western order. Yes.
And we were asking ourselves, is that logic? Why didn't he follow the Western order? And so did not put a white column after John, the Gospel of John. That's the question. Okay. Did you get it? Yeah. Let me just translate a little bit. Yeah, see. sure. Vocês entenderam a pergunta dele aí? A questão eu acho que é uma pergunta lógica. E a pergunta é essa: se nesse mesmo texto, na sequência que ele apontou, no final de Marcos tem uma coluna em branco, e ele argumentou que seguindo a ordem do cano, da ordem do cano ocidental, Marcos foi colocado ali por encerrar um gênero, qual seria a explicação lógica que no mesmo manuscrito João, não é isso? Tem também essa coluna em branco. And the order is not the same. Did you get? Yeah. Okay. Pronto. E a ordem não é a mesma. Go ahead. Okay. The manuscript Vaticanus O manuscrito Vaticano shows evidence of copying things out of order. mostra evidências de copiar algumas coisas fora de ordem. It copies from manuscripts that had a different order of the New Testament books. Então ele foi copiado de manuscritos que tinham então uma ordem diferente dos manuscritos do Novo Testamento. The proof of this is in Paul's letters. E a prova disso se encontra nas epístolas de Paulo. Now, they used a chapter system Então eles usam um sistema de capítulos that's different from our modern one, of course. que é diferente da nossa língua moderna, claro. But in Vaticanus, we see these chapter numbers, Mas no Vaticano a gente vê esses números dos capítulos. and we see these in Paul's letters. E nós vemos isso nas epístolas de Paulo. But a couple of the books Mas então o copiador dos livros, have been put in a different order então ele a colocou numa ordem diferente from the manuscript that the scribe was copying. do manuscrito então que o escriba copiou. And that's proof that this scribe of Vaticanus Então isso prova que esse escriba do Vaticano, was maintaining the same material, ele estava então mantendo o mesmo material, the same information, as mesmas informações, even if he changed the order of the books. mesmo se ele mudar a ordem dos livros. Now, when it comes to the Gospels, Então agora quando nós nos voltamos para os evangelhos, it is possible, então é possível, I'm not sure about this, eu of não course, estou bem certo disso, é claro. but it's possible that the scribe was following a manuscript Então é bem possível que o escriba estava seguindo um manuscrito that originally had the Western order. que originalmente tinha a ordem ocidental. And the scribe of Vaticanus E o escriba do Vaticano was maintaining that blank column estava então mantendo aquela coluna em branco, just as he had in his manuscript he was copying. porque foi assim que ele encontrou no manuscrito que ele copiou. We see the other blank columns in Vaticanus Então nós vemos outras colunas em branco no Vaticano, that are used to indicate a shift in a genre. que é usado costumeiramente para indicar uma mudança no gênero literário. And what's interesting is also Sinaiticus. E o que é interessante também envolve o sinaítico. Sinaiticus does not have a blank column at the end of Mark. O sinaítico não tem uma coluna em branco no final de Marcos. But after the Gospel of John, Mas depois do Evangelho de João, it has a complete blank page. tem uma página completa em branco. Estou. Tem uma pergunta. Pastor Cleito, professor? Respondeu? Tem outra pergunta. Então ok, o Nelson faz e eu Ok. devolvo. Okay. Obrigado. You want it in English or in Portuguese? Well, Portuguese. Okay. However, you're only allowed one question. Yes. Go ahead, Tom.
He's already asked a question, so he's not allowed to. Ok, Você, entendi. então posso sentar. Ele está dizendo, você não é permitido ter mais de uma pergunta, né? Já fez uma, tá bom. Ótimo. Correto, tá Ontem brincando. uma noite, o Senhor, eu acho que a respeito da mulher adúltera, Last night, talking about the pericope adultery. é João 8. The pericope adultery. Se eu entendi bem, If I understood you, o Senhor diz que não há testemunhos dos pais da igreja até o século X a respeito desse trecho. you said there were no witnesses about this passage, that it's mentioned by the church father till the 10th 10th century. No comments on the passage. Yeah. Nenhum comentário sobre a passagem. Certo, porque tem vários testemunhos a respeito dessa passagem. Você está dizendo que tem, Tem vários testemunhos because there is então, lots dos of pais da witnesses igreja to que estão em witnesses favor that dessa the passagem. church father was, inclined toward the truthfulness of this passage. How would you say that? Talvez autenticidade então, dessa passagem. Authenticity. Mas não ouvi nada sobre isso e But I didn't hear. fico um pouco I didn't hear decepcionado com isso. anything about this. E o quê? Eu fiquei um pouco decepcionado. Eu posso, então, Aham. dar certos exemplos a respeito disso. Aham. É porque nós sabemos que Eusébio, Eusebius, he's no going to show some terceiro livro, example. no certo momento, falou In the sobre third essa book in passagem Eusebius, e que ele disse, o próprio Pápias, talking ele vai about até Pápias, o próprio Pápias usou os testemunhos extraídos da primeira carta de João e da primeira carta de Pedro. Narra também outra história a respeito da mulher acusada de muitos pecados diante do Senhor, contido no Evangelho segundo os Hebreus. Era necessário anexar ainda isso ao que fora dito. You know already? Podemos discutir sobre essas palavras. Eu sei que existe uma discussão a respeito dessas palavras. Existe também outra história. Só que Eusébio não confirma que essa história é igual à nossa história. Yeah, he's mentioned that Eusebius does not confirm that this history that has been mentioned by Papias is the same. Yeah, he's quoting Papias. Ele sabe o que você está falando. Certo. Quando você falou Papias, ele Mas já sabia tudo. agora- Por isso não estou traduzindo. A tradição latina The Latin tradition, de Rufinus Rufinus, diz que Pápias anexou certa história sobre uma mulher adúltera. no, the whole story about it. That Papias, Rufus said that Papias É que foi- attached this kind of story to some manuscript. Right, not to the Na Gospel of John. Okay. é a tradução latina. Gospel of the Ele história quando subjunget de mulher adúltera. Aham. Ele usa especificamente a palavra adúltera aqui. Uh-huh. E nós sabemos que o bispo de Hierápolis, The bishop sub- from Hierapolis. Yes. o substituto posterior então de Pápias, que ele sabe dizer que seu antepassado escreveu 5 livros sobre o Evangelho. Em seu livro sobre João o Evangelista, conforme Agápios, se fala sobre uma mulher que cometeu adultério e que foi levada pelos judeus perante Jesus. Nós estamos neste momento no 2º século. Uh-huh. Pápias, Não, Eusébio está citando certo, algo do 2º século. e apontando Pápias. E o posterior, o sucessor de Papias, o bispo de Hierápolis, então está confirmando que Pápias escreveu sobre os evangelhos e no evangelho de João, então encontrou uma história da mulher adúltera. Agápios, então, para mim, é um testemunho claro que Pápias conhecia o trecho He's talking about the de Papias Jesus that e a mulher he adúltera. knew about this passage that when caught in adultery. E que Pápias viu provavelmente esse trecho no Evangelho de João. And the assumption is that Papias saw. He's saying saw this part in the Gospel of John. Are you Yes. saying that? Okay. When, Ok. his No successor- Evangelho de João, eu estou perguntando, ele confirmou. Nós sabemos também que o testemunho de
Dídimos, o cego. Who? Dídimos, o cego. Didymus. The blind. O famoso exegeto de Alexandria no quarto século, que conheceu uma narrativa de uma mulher que foi condenada pelos judeus por causa de um pecado e seria apedrejado. Dídimos diz que essa narrativa se encontra em certos evangelhos e aponta várias fontes. O Evangelho de João tinha uma narrativa Ok. e, paralelo, outra narrativa no Evangelho segundo os Hebreus. Que parece que tem duas narrativas. Yeah. É uma pergunta muito longa. Eu já disse, eu estava sentindo falta de um testemunho que vai em favor Ele vai da falar. autenticidade então dessa história. Ok. É muito excelente. Eu não preciso traduzir, porque quando ele falou Papias, então a gente já sabe do que se trata, ele sabe também do que se trata, e ele vai dar a resposta. Então ele vai dar a resposta. Go ahead. Papias mentions a similar story, Papias menciona uma história semelhante, but it's not exactly the same story. mas não é exatamente a mesma história. Same with Didymus. A mesma com Dídimo, o cego. And Papias, our earliest witness to this similar story, E Papias é a testemunha mais antiga para essa história semelhante. does not say this is from the Gospel of John. Mas não está dizendo que isto vem do Evangelho de João. Now, I think Papias was a direct disciple of John. Eu acredito que Papias foi um discípulo direto de João. Irenaeus actually says that. E Irineu é quem realmente diz isto. So he would know what was in the Gospel of John. Então ele saberia se estivesse no Evangelho de João. And if I recall correctly, E se eu corretamente então me lembro, Papias says this is from the Gospel to the Hebrews. Papias diz que isto aí é do Evangelho dos Hebreus. There was some evidence discovered about 25 years ago Então, cerca de 20 anos atrás, algumas evidências foram descobertas that revealed that there were two very similar stories, que revela que tinha duas histórias muito semelhantes and they were conflated e que essas duas histórias foram conflacionadas, elas foram combinadas into what we actually have in our Bibles today. e que veio então exatamente a ser aquilo que realmente agora nós temos nas nossas Bíblias. Now, the scholar who really worked on the exegesis Mas os eruditos que realmente trabalharam na exegese of Papias and Didymus the blind de Papias e de Dídimo cego was Bart Ehrman. era Bart Ehrman. He wrote a marvelous article. E ele escreveu um artigo fantástico. I think it came out in 1989 E eu acredito que foi lançado em 1989, that talked about these two different stories que fala sobre essas duas histórias diferentes and how they ultimately got e conflated. como foi, no final das contas, que elas foram conflacionadas. So we cannot say Então nós não podemos dizer that Papias knows the story que Papias sabia a história as we see in the Gospel of John, da mesma forma que vemos no Evangelho de João, nor that it comes from the Gospel of John. nem mesmo que veio do Evangelho de João. But the fact that Papias knows of such a story Mas o fato de que Papias sabia desta tal história shows that it's very, very old. mostra que é uma história muito, muito antiga. And as I argued last night, E como eu argumentei ontem à noite, I think it's largely historically true, e eu acredito que amplamente é uma verdade histórica, and that Luke had access to one of these e stories, que Lucas teve acesso a uma dessas histórias, but not necessarily the one that Papias knew about. mas não necessariamente a mesma que Papias sabia. Okay, so